Olá galera, tudo bem? Aqui é o Pastor Ricardo, eu sou um dos organizadores da página Paixão de Deus por Sua Glória, que tem como finalidade resgatar e propagar a teologia e fé reformada. Hoje vou estar dando sequência à nossa série de mensagens sobre o tema crescimento espiritual e falar sobre o subtema Aprendendo com a Vida de Moisés. O patriarca Moisés viveu durante um período de 120 anos, onde a sua vida foi marcada por 3 períodos de 40 anos. O primeiro período de sua vida, ele viveu no Egito, como filho da filha de Faraó, onde aprendeu todas as ciências dos egípcios e se transformou um acadêmico, um perito em todas as artes egípcias. Segundo período de sua vida, ele viveu no deserto, aonde se transformou em um pastor de ovelhas, casou-se e constituiu uma família. Terceiro período de 40 anos de sua vida, ele foi usado por Deus para libertar o povo do jugo do Império Egípcio e conduzir o povo em meio ao deserto, rumo à terra da promessa. Quando Moisés recebe o seu chamado para ser um líder e ser um instrumento de Deus para guiar o povo em meio ao deserto inóspito e árido, Moisés ele tem algumas reações contrárias ao chamado de Deus. A primeira reação que Moisés tem quando Deus o chama para essa grande missão está no capítulo 3, no verso 11 do livro de Êxodo, que diz assim: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés ele olha para a sua limitação, se sente indigno de ser um instrumento de Deus para guiar o povo em meio ao deserto. Se nós queremos crescer espiritualmente, nós devemos olhar para o chamado que Deus tem para a nossa vida e entendermos que quando Deus nos chama, Ele não nos chama pela nossa força, nem por a nossa capacidade. Ele nos chama baseado nos seus decretos soberanos estabelecidos na eternidade sobre nós. Deus não toma nenhuma decisão baseado na decisão humana. Jó 42:2 diz assim: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Muitas vezes, quando Deus nos chama para desenvolver algum ministério na igreja, ou algum tipo de missão, nos sentimos como Moisés, indigno, nos sentimos como Moisés, insignificantes. Porém, nós temos que entender que se queremos crescer espiritualmente e crescer ministerialmente, nós devemos depender totalmente de Deus. Nós devemos ter a imagem de que somos chamados e eleitos em Cristo Jesus, segundo a perfeita bondade de Deus. Você não é uma pessoa insignificante. Você não é uma pessoa que não tem talentos e dons. Você é uma pessoa amada por Deus, escolhida por Deus e designada por uma missão por Deus. E nenhum dos planos de Deus para a sua vida vai ser frustrado. Então não pense que você é insignificante. Você é importante para Deus. Jeremias 31:3 diz assim: Com amor eterno eu te chamei e com benignidade eu te atraí. Quando Deus te chama, você tem que dizer como o profeta: Eis-me aqui, envia-me a mim. Não deixe que sentimentos de medo, sentimentos de insignificância faça com que você trave diante da missão que Deus tem para a sua vida. Segunda coisa que Moisés diz quando Deus o chama, está no capítulo 4, verso 10. Moisés diz assim: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem sei falar, sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés entendia que ele não tinha palavras bonitas, que ele não tinha uma oratória repleta de palavras lindas, por isso ele não poderia ir até Faraó e ser instrumento de Deus para libertar o povo do Egito.
Querido, querida, muitas vezes nós achamos que não temos as palavras certas para os momentos certos e para desempenhar a função certa. Por isso travamos no meio da caminhada. Nós devemos entender que o Deus que nos chama é o Deus que nos capacita. O Deus que nos chama é o Deus que, através do Espírito Santo, coloca as palavras certas no momento certo para abençoarmos as pessoas certas. Então, ainda que você se sinta uma pessoa que não saiba falar em público, entenda que, ainda que você não tenha palavras lindas, o mais importante você pode ter dentro do seu coração, que é a capacitação do Espírito Santo de Deus, levando você a uma esfera sobrenatural. Pois a obra de Deus não depende dos homens e não depende de uma oratória linda. Depende do Espírito Santo agindo em nós. E isso nós podemos ter através da oração. Terceiro lugar, querido, Moisés, ele entendia que ele não era habilitado para essa obra. Muitas vezes você é chamado dentro da igreja para desempenhar um ministério e não se sente capacitado. A capacitação para fazermos a obra de Deus se dá de 3 formas. Primeiro, através da oração. Segundo, através da leitura da palavra. E terceiro, através da comunhão com a igreja de Cristo, aonde fomos plantados. Então fique com essa palavra, que Deus possa te abençoar profundamente. Entenda que Deus não desperdiça nenhum período da nossa vida. Deus usou o período que Moisés passou no Egito para ensiná-lo sobre a ciência dos egípcios. Deus usou o período que ele passou no deserto e constituiu família para ensiná-lo como liderar o povo em meio ao deserto. O último período da vida de Moisés, Moisés gozou da presença manifesta de Deus. De dia, uma nuvem de glória acompanhava o povo. À noite, uma coluna de fogo. Entenda que há períodos na vida que vai ser períodos de Egito. Outros são períodos de deserto. Mas há períodos que a glória de Deus se manifesta supremamente em nossas vidas. Fique com essa palavra. Não deixe de visitar a nossa página Paixão de Deus por Sua Glória. Deus abençoe. Até a próxima.